Então, pessoal, boa noite a todos, a todas. Começando hoje a parte que me cabe ao latifúndio da quarentena literária, nesta segunda edição, que é falar sobre Verônica Stiger, essa autora, contista, romancista, jovem, 43 anos, 44, década de 70, né, com uma produção já bem considerável e com um bom reconhecimento de crítica, de prêmios, né, sendo publicada em boas editoras no Brasil e fora. E confesso que conheço a literatura dela há pouco tempo, estou me aproximando da produção dela, o que não é nenhum problema, não, de maneira alguma é impeditivo para tratar do assunto aqui, porque esse projeto nosso trata de coisas em progresso, né? Diferente, por exemplo, para mim, de falar de Rubem Fonseca ou de Dalton, né? Dalton principalmente, que são autores aí que estão há décadas comigo no meu imaginário. A Verônica Stiger está há pouco tempo, e é dessa perspectiva que eu pretendo falar com vocês hoje, tá? Deixa eu baixar aqui um pouco o volume, para que não atrapalhe muito. Bom, antes de falar de Verônica Stiger, em especial deste livro aqui, ó, como é que aparece? Entendeu, Dani, como é que é? Você tem que apertar o botãozinho para mostrar com a câmera traseira do celular. E a hora que você passa para a câmera dianteira, volta para cá e aqui aparece invertido. Não tem jeito, aqui está invertido para vocês, né? E jogou para cá, ó que maravilha. Entendeu? Eu achei isso aqui ó. Então é isso, então vocês já sabem, quando quiserem mostrar para não aparecer a capa invertida, vocês pulam para o outro lado. Gente, antes de falar da Verônica Stiger, eu queria contar uma historinha que habitualmente eu conto aí quando sou convidado a falar de literatura, mas eu acho que no caso aqui ela é uma história bem pertinente. Até porque ela amplia uma discussão que nós tivemos, inclusive, no grupo da quarentena literária, falando sobre a curadoria, sobre os autores e autoras que a gente abordaria. O meu primeiro livro, tá, lançado em 2007, chama-se O Circo e a Cidade. Aqui eu vou mostrar de volta para vocês. Ó, já estava aqui. O Circo e a Cidade. O Circo e a Cidade é um livro que eu escrevi após uma pesquisa de 2, 3 anos a respeito da família Queirolo, que é uma família circense bastante importante, foi fundadora aí da televisão no Paraná, tem décadas de história no movimento circense, teatral, né? Eles foram muito, muito importantes para a cultura paranaense, para a cultura curitibana e nacional. Eles se estabeleceram aqui em Curitiba, o que foi um ponto bem fora da curva, porque eles eram reconhecidos mundialmente, mas num determinado período aquela família importantíssima se estabelece em Curitiba. E é mais ou menos ali assim, que é o cerne da minha pesquisa, tentar entender como que uma família circense daquele porte, reconhecida mundialmente, não existia televisão, então os artistas eram os artistas de circo, de teatro, de ópera, né? Como que eles decidem morar aqui. E entrevistei muitas pessoas da família, artistas, pessoas de idade, pessoas que conviveram, né, com eles, e fui escrevendo o livro, né, tocando. Era um projeto que eu fui vencedor na época, tinha um recurso para desenvolver e um tempo para entregar. E num certo momento, certo ou errado, não sei se eu faria isso hoje, eu dei o texto, os originais, para as pessoas da família lerem, né, para as pessoas. E eu não havia me tocado, né, aí a gente vai começar a refletir um pouco sobre isso, as mulheres da família. A maior parte das entrevistadas eram mulheres. Até porque as mulheres vivem mais, né? A gente sabe, questões aí que a gente acompanha pelo censo, a mulher vive mais que o homem. Então tinha mais mulheres idosas para entrevistar do que homens. E elas leram e me deram um retorno assim, muito provocante, muito taxativo, assim, sabe? Eu era muito jovem, assim, eu escrevi esse livro com 27, 28 anos, né? Hoje eu tenho 43. Meu primeiro livro, né? Muito com as emoções muito à flor da pele, nervoso também, inseguro. E elas falaram assim: André, olha, legal o livro, tem uma coisa ou outra que a gente queria sugerir, né? Teve uma série de discussões, mas, e aí vem o retorno delas, parece que a família Queirolo era composta só de homens. Onde estão as mulheres Queirolo no seu livro?
E era uma pergunta absolutamente pertinente e que eu não tinha resposta para dar, porque meu ouvido não prestou atenção nas histórias das mulheres, embora a maior parte das histórias eu tenha ouvido das mulheres. Mas até a família é conhecida, né? A gente se refere à família como os irmãos Queirolo, ou os irmãos Queirolo, como se fossem só homens. E o livro já estava meio pronto. Eu juro que eu tentei rever a história, rever muita coisa, mas a coisa já estava tão estruturante ali, os irmãos Queirolo, que o pouco que eu consegui rever naquela altura do campeonato, a partir da provocação delas, foi muito pouco. Muito pouco. Hoje o livro, vou mostrar a capa de volta para quem está chegando agora, ver se eu consigo mostrar. Tá aqui. O livro é um livro importante, um livro que cumpriu sua função, né? Estou com medo de ligar algum filtro aqui, não sei como é que eu faço. Apertei um botão sem querer. Tá bom. Umas coisas aparecendo na tela. Se aparecer algum filtrinho de gatinho, de coelhinho, vocês me avisam, hein, tá? O livro é um livro importante, mas ele é um livro masculino, de um ponto de vista masculino, falando de uma história masculina, desconsiderando muito da história feminina, que compôs o fenômeno do circo, né? Eu tenho clara essa limitação. Mas essa provocação foi importante, aquela provocação foi muito importante. Anos depois, estou falando de mais de uma década, eu tive a oportunidade de pegar um capítulo desse livro, e fazer dele uma ópera rock, uma peça de teatro, que estreou no ano passado. O nome é O Casamento da Filha do Palhaço. Ela ficou em cartaz por um bom tempo, né, direção da Laura Haddad, com Maurício Vogue, Edson Bueno, Mauro Zanata e grande elenco. Foi a peça do ano, né, premiada como melhor peça do ano pelo prêmio do Teatro Guaíra, troféu Governador do Estado do Paraná, prêmio Gralha Azul. Ganhou melhor direção, melhor espetáculo, melhor ator coadjuvante, melhor maquiagem, e foi indicado por um monte de outros prêmios. Foi a peça mais premiada do ano, no ano passado, a peça adulta. E isso me deixou muito feliz, vai ter sido lógico, mas o que me deixa mais internamente, eu sei que ao voltar ao assunto, né, e falar sobre o circo, eu procurei responder aquele questionamento das senhoras que falaram: onde estão as mulheres? Né? E a peça foi, né, a história da filha do palhaço patrono da companhia, que casa com uma pessoa aqui em Curitiba, e a companhia toda se estabelece aqui, e ela casou com um cara errado, né? Um cara violento, grosso, que batia nela. Então tem toda uma questão ali de violência contra a mulher e as questões artísticas permeadas ali. Ficou uma bela peça, um drama interessantíssimo, assim, que parece comédia, mas no final termina como um melodrama, assim, sabe? A gente conseguiu um efeito bem interessante ali. Então, assim, as provocações, às vezes, elas demoram, né, para surtir algum efeito. No meu caso, nesse caso, demorou 10 anos. Né? Ela teve efeito lá, eu só não consegui fazer nada com aquilo, na época da feitura do primeiro livro, né? Mas aquilo ficou reverberando. Né? Então, acho que é interessante, a gente teve uma discussão muito madura a respeito da curadoria, e a provocação foi: vamos olhar melhor para as autoras, as escritoras mulheres. Habitualmente as nossas bibliotecas estão com autores homens, porque a história da literatura é assim, e a gente tem que questionar esses padrões que chegam até a gente. Né? Então, eu fiz questão de contar isso aí para falar que hoje não dá para falar ainda em igualdade de autores e autoras, igualdade entre homens e mulheres. Dá para falar, e temos que falar, de equidade, que é um outro conceito. É tratar os que têm diferentes condições de diferentes maneiras, né? Dando mais visibilidade, ou dando condições, ou inserções, ou cotas, né? Nas questões de gênero, questões de raça, questões sociais, porque ainda não temos condição de falar em igualdade, eu acho que em quase nada. Né? Nós temos que falar em equidade. Né? E eu acho que dentro disso a nossa curadoria foi bastante interessante. Assim, eu espero que a gente tenha frutos dessas discussões aí para frente, nas nossas escolhas literárias, curatoriais. Né? Tendo falado isso, quase 10 minutos, eu precisava, né, falar disso, né, problematizando a visibilidade das mulheres na literatura, né, Dani? Eu tenho
muita consciência da questão dos lugares de fala, né? Mas eu estou procurando aqui falar sobre o meu ponto de vista de homem heterossexual e das limitações que eu tenho na minha formação e de como que eu estou buscando olhar para isso aí de uma maneira diferente, com o que eu ando escrevendo, pensando, agindo, né? Bom, Verônica Stiger, tá aqui, ó. Agora eu não vou mostrar ao contrário, porque estou com medo de apertar alguma coisa que não pode, tá? Mas Verônica Stiger, vou falar principalmente do livro Sul, que é o livro dela que foi premiado no Prêmio Jabuti de 2017, tá? Antes eu quero falar um pouquinho de quem é Verônica Stiger, né? Para a gente estar na mesma página em relação à biografia dela. Ela é gaúcha, nascida em Porto Alegre, ela nasceu em 73, né? Tem, portanto, 47 anos e ela vive em São Paulo há muitos anos e atua como professora e curadora de artes visuais. Essa informação é relevante para algumas coisas que a gente vai falar daqui a pouco. Ela se posiciona como escritora, jornalista, professora. Ela, embora tenha formação em jornalismo, há muito tempo ela deixou de atuar, de militar na imprensa para se dedicar à pesquisa universitária. Doutora, né, pela USP, São Paulo, e ela pesquisou principalmente mito, rito e modernidade, tá? Das suas obras, as principais, a gente destaca O Trágico e Outras Comédias, de 2003, a sua estreia, que foi publicado originalmente em Portugal. Primeiro publicou lá, para depois publicar aqui. Depois veio em Gran Cabaré Demencial, pela COSAC, 2007. Importante falar também pela COSAC, porque isso tem a ver com o fato dela ser curadora de artes visuais e essa ligação com o visual que ela tem. Depois ela publica Os Anões, também pela COSAC, 2013, seu primeiro romance. E O Sul, pela editora L4, em 2016, e em 2017 ele é premiado, né, no Jabuti. E agora, em 2019, publicou O Sombrio, Ermo e Turvo. Eu não tenho para mostrar porque eu estou lendo no Kindle, né, mas é um livro bem interessante de contos também. Publicado pela Todavia em 2019. Temos um gato aqui, que está chegando aí. Quanto aos prêmios, ela está prêmios bem consideráveis. O seu livro Obsiane Siłata, não sei se eu vou ler certo, em polonês, ele conquistou o prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional, prêmio São Paulo de 2014, prêmio Açorianos 2014. Então esse romance é um romance interessante e bastante reconhecido. Carlos Machado diz aqui que ela é fantástica, grande autora do momento, tenho todos os textos dela, mas o Sul é precioso. Concordo, Carlos, o Sul para mim é uma joiazinha compacta, né? Muito precioso. Para você saber, Carlos, e os amigos também, eu tenho um projeto aprovado na Fundação Cultural de Curitiba que não está sendo realizado por conta do corona. Eu já falei disso lá na semana anterior, né? São oficinas literárias que eu vou ministrar com base nos últimos 8 ou 10 autores premiados no Jabuti, categoria contos. Está aqui, ó, a minha tarefinha, todos os autores que eu vou ler. Rubem Fonseca, que eu já falei, Dalton, Carol Rodrigues, Maria Valéria Rezende, Natália Borges Polesco, Sérgio Santana, Medalhão, e Sidney Rocha. E a Verônica, né? E por conta disso, a Verônica virá, agora eu não sei quando, mas ela viria na comemoração dos 10 anos do programa Curitiba Lê. Essa é uma contrapartida que eu tenho que oferecer para o projeto, e foi bem legal que a Verônica topou. Então ela deve vir para falar em algum momento, que agora a gente vai ter que achar qual é, mas deveria ser agora em maio. A gente já sabe que não vai ser, mas virá, de algum jeito ela virá. A fundação a fundação vai entrar no acordo para ver quando que é possível e seguro fazer isso. Mas então o Carlos e outros amigos que acham ela fantástica, poderemos conversar pessoalmente com ela em breve. Vamos torcer, né? Antes que vocês me perguntem quem está miando aqui, olha aqui. Esse aqui é o Freud, olha só. Agora ele vai ficar um pouquinho aqui, vai reclamar e já vai sair do meu colo. Né? Bom, livro Sul. O livro ele tem que estar categorizado de alguma maneira. Ela chamou de contos, é o que está na ficha catalográfica, né? Mas, na verdade mesmo, nós temos aqui... Vai derrubar meu microfone, ele tem mania de morder o fiozinho. Não morde. Ele tem um conto, que eu chamaria de um conto futurista. Tem uma peça de teatro, que segundo eu vi na imprensa, ela não foi montada ainda.
E tem um poema, que é um poema dialógico, assim, e diz ela que já foi montado. Poxa, aí ficou difícil, né, Freud? E desses três textos que nós temos aqui, o conto futurista, a peça de teatro e o poema, o conto futurista chama-se 2035. Para gato é grande, para leão é pequeno, o Leprevot está falando aqui. Realmente, ele tem uma corpulência aí. Ele é obeso. E é muito interessante que o meu dia começa com ele pedindo ração, aí durante o dia ele vai pedir várias vezes ração para mim e para a Celina, que acabou de pegar ele aqui. E o meu dia termina eu tendo que sair da cama e ir lá dar ração para ele de volta. Então não é à toa que ele está, né, quase o tamanho de um leãozinho. Bom, o conto futurista 2035. Ele é muito violento, esse conto. Ela imaginou uma sociedade, olha que interessante como o artista pensa à frente, né? Ela imaginou uma sociedade na qual as pessoas não saem de casa. Ela imaginou uma sociedade na qual as pessoas não saem de casa. E numa casa que a gente entende como uma casa pobre, com dificuldades, né? Fuma charuto. É o Freud. Mas aqui é Freud, F-R-O-I-D, tá? É Freud, é a linguagem fonética que nós colocamos. Mas às vezes ele é o mal-estar da casa mesmo, não da civilização, então. Voltando aqui ao 2035. É uma sociedade em que as pessoas não saem de casa, e numa casa pobre, tem uma criança que está completando 10 anos, uma menina, 2 oficiais do governo arrebentam o muro do apartamento, do prédio, sobem na casa e entram à força, e eles têm uma ordem de buscar essa menina, que está fazendo 10 anos, e levar sob ordens do governo. Eles levam, a menina vai a contragosto, e os pais não entendem, mas é uma coisa meio kafkiana, né? Que entra a decisão e você não sabe o porquê. Essa menina é levada e no caminho ela é assim meio que obrigada a dar, ela vai numa espécie de charrete, e a charrete é puxada por um homem, um civil que eles chamam, né? E ela é obrigada a dar chicotadas nesse civil. Ela acha um pouco estranho aquela violência, mas ela é convencida a dar essas chicotadas, então é o primeiro contato dela com a violência. E daqui a pouco ela começa a gostar de dar essas chicotadas, começa a entender que é aquilo mesmo. E ela é levada para uma casa, e nessa casa ela é super bem tratada por mulheres, ela recebe um banho, ela tem seus cabelos escovados, ela é perfumada, ela é colocada numa roupa linda. E então ela vai para uma festa, que é a promessa que ela vai para uma festa na cidade, você não sabe bem que festa que é. E nessa festa, 4 cavalos ficam perto dela, amarra-se a mão dela no cavalo, a outra mão no outro cavalo, a perna no outro cavalo, outra perna no outro cavalo, e esses cavalos são levados a cada um para um lado. E essa menina é estraçalhada, e fica só uma mancha de sangue no meio da praça, que é o que sobra dessa menina após o contato com a violência da civilização. O sangue é o que fica. Isso que eu estou contando para vocês, e praticamente dando um spoiler enorme, estragando o conto, eu estou certamente eufemizando, né? Mas o conto é de uma violência enorme, porque apesar de ela ser arrancada de casa, a hora que ela é levada para tomar esse banho, para ficar cheirosa e bonita, é lindo. Ela gosta, ela se diverte, ela sente cócegas nos cabelos, ela fica, sabe, perfumada. E ela é preparada para a sua cena de morte. Então é terrível, e fica essa mancha do sangue. A questão do sangue, ela vai permear todo o livro, Sul, né? Tanto é que o outro conto chama-se Mancha, né? E esse conto Mancha são 2 mulheres num apartamento com uma mancha de sangue enorme ali na sala. E isso é em formato de diálogo de teatro, né? E a mulher que está no apartamento recebe uma outra mulher, e as 2 têm o mesmo nome, o que é bem interessante, porque é uma despersonalização da mulher. Elas cumprem um papel parecido, são mulheres. Uma tá ali, a que estava na casa, fica o tempo inteiro tentando se maquiar, passando rímel, blush, corretivo, ela erra a maquiagem, fica brava, e daí quer se descobrir o que é daquele sangue, de onde veio aquele sangue. E num certo momento a gente descobre que tem alguém tomando banho, e por causa do barulho do chuveiro, é um homem.
A outra pessoa que chega pergunta o que aconteceu, se aquele sangue é do homem, se é dela. Se fosse do homem tinha que estar indo em direção ao chuveiro, mas não está, aquele sangue está na sala em direção à porta. Então, de quem é aquele sangue, fica aquela discussão que não chega no objeto, o que de fato aconteceu, mas a gente começa a inferir, a imaginar várias coisas relacionadas, da minha visão, à violência contra a mulher, ela tentando se maquiar a situação, né? Maquiar a ruga, maquiar o que está acontecendo, desviar do assunto em si, né? E tudo isso faz com que a gente se angustie e novamente preste muita atenção no sangue. O sangue, que é um tema recorrente da produção, pelo menos nesse livro aqui, da Verônica. E o último conto, gente, eu lembro que eu falei para vocês que são 3, né? Na verdade são 4, eu já falo do quarto, mas assim ela chama de 3, tá? Chama-se O Coração dos Homens. Esse aqui é um poema feito em tercetos, naquela métrica do terceto, tá? Ela conta uma situação na qual a turma de escola dela, de ensino fundamental, vamos chamar assim, 10, 11 anos, precisa ensinar um espetáculo da Branca de Neve e os Sete Anões, tá? E em inglês, porque é uma atividade da disciplina de inglês. E não tem papel para todo mundo, não tem anão para todo mundo, não tem Branca de Neve para todo mundo, né? E daí a professora começa a criar papéis, e cabe a ela o papel de espelho. Olha que interessante essa questão especular, né? Então ela é uma observadora. Só que ela fica atrás do espelho, ela fica segurando o espelho, no qual todas as pessoas vão se ver, né? A bruxa, tal, esse tipo de coisa. Então ela escreve aqui em um momento: todos viam o espelho, e o espelho refletia a todos, menos a mim, porque ela está atrás do espelho. Então tem essa posição de marginalidade e de observação que essa narradora se coloca. Ela mais observa do que age. Todas as pessoas têm papéis maiores, têm falas. Ela não, ela está segurando o espelho e atrás do espelho. Então ela não aparece, porque ela é mais baixa que o espelho, e mas em contrapartida ela observa tudo. E ela faz os outros se refletirem, né? Então é bastante interessante. E o que marca aqui, o que dá a virada no ponto aqui desse último conto, desse último poema, é que ela menstrua pela primeira vez, quando ela está segurando o espelho, em cena. A menarca dela, a primeira menstruação dela, acontece em cena. Isso é marcante para ela. Ela fala assim: todos viam o espelho, e o espelho refletia a todos, menos a mim. Por isso, ninguém percebeu quando menstruei, nem eu mesma. Achava que tinha me mijado. Comecei a exalar um cheiro diferente, um cheiro desconhecido, um cheiro que me lembrava podridão. O mijo tem cheiro forte, o sangue tem cheiro forte, mas o cheiro do sangue não é como o cheiro do mijo. O sangue tem um cheiro adocicado, um cheiro persistente, um cheiro de morte. Aí já começa a relacionar esse sangue aparecendo aqui com o sangue da menina, estatelada, esfacelada na praça. O sangue está amarrando essa história, e o próprio sangue da peça teatral do segundo conto dela, que está o tempo inteiro em cena. Eu não falei, mas no anterior, as duas personagens, a Carol 1 e Carol 2, elas começam a pegar no sangue, elas passam na testa, aquele sangue começa a sujar a roupa branca delas, então fica uma peça vermelha, pouco tempo, visualmente é isso que ela indica, né? E ela fala que em outro momento, né, em outra apresentação, ela menstrua de volta. Quando menstruei pela segunda vez, estava em outra apresentação, também na escola, mas agora sem o espelho. Então agora ela está desnuda, né? É uma menstruação na qual ela não tem mais o espelho para se proteger, ela está desnuda. E ela vai reforçando com as narrativas dela essa marginalidade, que eu acho que é um papel que cabe muito bem à autora, à narradora, à escritora, né? A mulher, numa última instância, né? Tem uma festa em que eles têm que levar comida típica, comidas de países, né?
E daí eles dividem. Os morenos eram italianos, os loiros alemães. E a professora de história não sabia o que fazer com a nossa única colega negra. Ela está aqui colocando mais uma marginalidade, né? A gente no sul, ela é do sul, é a história que ela diz se passar no Rio Grande do Sul. Sul é o nome do livro, né? Você sabe o lugar dos italianos, você sabe o lugar dos alemães e os negros, né? Que história vai contar a história dos negros? É mais uma marginalidade sendo colocada em cena, né? E ela mesma, na hora de levar esses pratos típicos, ela diz, eu não sabia o que levar, minha mãe também não, ela nunca gostou de cozinhar. Então ela já está quebrando mais um estereótipo aqui, né? A mulher tem que cozinhar, a mulher de família tradicional tem que levar um prato típico. Não, a mãe dela não sabia o que fazer. A mãe dela se coloca também como uma marginal nessas tradições culinárias, né, dos antepassados, né? Enfim, ela leva um prato que não é um prato típico, ela leva lá um prato que o avô faz, que não combina com a festa. A professora pensa em dar um castigo, né? E daí, no decorrer do texto, ela também fala que na hora das danças, ela, por ser uma menina alta, né, nunca sobrava par menino para dançar com ela, e ela era obrigada a dançar com as meninas. Mais uma vez, essa marginalidade exposta no primeiro momento pela menstruação, pelo espelho, pelo papel de espelho que lhe coube atrás do espelho, a posição de observador e marginal, à margem da cena. Depois ela se sentindo marginalizada pelo fenômeno, pela condição da sua primeira menstruação. Depois uma marginalidade exposta pela sua segunda menstruação em cena, dessa vez sem espelho para se proteger. Ela não se identificando nem da tradição italiana nem da alemã, o que eu acho que parece ser um problema ali por imaginário daquela região, né? Aí coloca o papel do negro, que ninguém sabia o que fazer, se colocava entre os italianos ou entre os alemães, né? E a família dela também, a mãe não cozinhando. Então é um papel assim, reforçando essas características marginais e discutindo, né, o que fazer com isso tudo. Então eu gosto muito desse poema, eu achei muito, muito interessante. No outro, isso aqui já é bastante assim, escatológico. No outro momento ela menstrua de volta, né, nessa apresentação das comidas típicas, né, e daí ela resolve esconder essa menstruação sentando em cima da comida que ela levou, como se fosse uma performance cênica. E a comida era uma polenta com um molho vermelho. É desgostoso a gente narrar isso assim, em certa medida, mas é muito interessante ver isso sendo abordado assim, com uma tranquilidade, sendo falado disso aí e reforçando esse não lugar dessa mulher nessas tradições que lhe são impostas. Ela não cabe no papel da Branca de Neve, ela não cabe naquele espetáculo encenado, ela não cabe em lugar nenhum. Eu acho muito, muito interessante. Sim, remete nas estruturas sociais e culturais. De fato, é isso que eu estou... acho que é mais ou menos por aí, assim, que eu estou tateando as minhas reflexões sobre ela, sabe, Dani? E daí no livro, esses foram os 3 contos que eu li para vocês, né? Que são 3 contos, maneira de dizer, né? Porque é um conto, o conto 2035 da menina estatelada, é uma peça de teatro, que é a Mancha, né, das 2 mulheres curtindo com sangue no chão do apartamento, e o poema, que é esse que eu acabo de narrar aqui para vocês, que é O Coração dos Homens. Aí o último poema, ela faz uma brincadeira de materialidade do livro, porque o nome é A Verdade sobre o Coração dos Homens. E esse poema, quem entende de impressão de livro sabe, ele é todo composto em um dos cadernos do livro. E esse caderno veio costurado, aqui, ó. Ele veio costurado, ele veio colado. E para ler isso aqui eu tive que pegar um estilete e cortar. E daí ela chama isso aqui de A Verdade sobre o Coração dos Homens. Vejam, o texto anterior dela, no livro, era O Coração dos Homens. Aqui é A Verdade sobre o Coração dos Homens. Aí você tem que rasgar para ler o que ela diz ser a verdade sobre o coração dos homens. Daí a gente lê e ela coloca um outro ponto de vista. Olha, aquela cena da polenta, ela não aconteceu assim, ela aconteceu de outra maneira. Eu não menstruei na tal peça, aconteceu de outra maneira. Aqui eu não era italiana, mas era... Então ela coloca ali um outro ponto de vista sobre o que a gente acabou de ler. O que pode ser verdade, ou não precisa ser verdade, porque ao se colocar como ficção na ficha catalográfica, tudo é ficção. Mas ela brinca com esse pacto ficcional, né, que o autor convenciona com o seu leitor ao colocar um livro à disposição, e você acredita no que quiser, mas tem um outro ponto de vista, que é bem interessante, assim, a gente pensa, não, então isso aqui foi diferente, isso aqui foi criação, isso foi invenção, né? Isso é bem legal. Esse livro aqui,
Ele tem uma edição muito simples, o que não significa que não deu trabalho. Mas a Verônica coloca em algumas entrevistas a preocupação dela como autora com o projeto gráfico. Ela diz que ela senta com os diagramadores, com os projetistas, com o editor do livro e discute, né, extensamente qual vai ser a cor, o tamanho, a fonte, o papel, né? E como ela publicou na Kozak alguns livros, a gente vê que esse hábito fazia muito sentido enquanto a Kozak estava publicando, né? Agora não publica mais. Mas até pela formação dela em artes visuais, ela trabalha também como curadora de artes visuais. É legal assim ver essa preocupação dela não só com o texto, mas também com a materialidade, né, com o papel, com a capa. Não são todos os autores que têm essa disposição, esse conhecimento, mas a gente nota, né, nos últimos anos, assim, cada vez mais autores interessados em abordar, né, essa questão das materialidades em seus livros. Estou vendo 2 comentários aqui que lembram muito Lucy Colin. A Lucy Colin foi convidada, está aqui com a gente, né? Eu espero que numa próxima ela venha e possa ela mesma falar sobre isso, né, Le Prévost. Gostaria muito, acho que é uma autora que a gente tem que batalhar para trazer para uma próxima edição da Quarentena. Gente, já para ir caminhando para o fim, eu queria falar agora do outro livro dela, que é o livro mais recente, que é o livro Sombrio, Ermo e Turvo. Tá? São vários contos, eu não vou abordar todos, vou abordar apenas um. Tá? O nome do conto é O Livro. Nesse conto, o livro, esperamos a Lucy, também espero, óbvio. Nesse conto, o livro, ela narra a história de uma pesquisadora que está dando uma palestra sobre Verônica Stigler. E essa pesquisadora fala algumas coisas, talvez biográficas, ou não, porque está no livro de ficção, mas a gente começa a pegar algumas coisas do pensamento da Verônica, do pensamento que ela quer que a gente tenha a respeito dela, né? Essa coisa do autor escrever a sua própria entrevista, o seu próprio release, vários fazem, né? O Rubem Fonseca, que eu abordei aqui na semana anterior, fez isso, inclusive foi tema de um dos contos que eu trabalhei aqui. Ele dá uma entrevista para um repórter de jornal, né, ficcional, mas ali a gente vê várias coisas que podem ser entendidas como coisas do Rubem Fonseca. Dalton Trevisan, meu eterno objeto de estudo, também tem o seu release oficial ficcional publicado em livro de contos, no qual ele faz brincadeiras a respeito disso. Né? E ela também faz isso. Ela faz essa pesquisadora falando sobre Verônica Stigler e com alguns insights muito, muito interessantes assim, para a gente que agora está começando, para mim, né, que estou começando a entender um pouco mais da obra dela. A pesquisadora fala na palestra: como todos sabem, Stigler está desaparecida há quase 4 anos. Ela deixou para a gente um livro artesanalmente em tamanho padrão, 14 por 21, capa em cartolina amarelo gema, costurado à mão de maneira grosseira, com linha vermelha, como se pode ver aqui no slide. Deve apontar o slide. No centro da capa, lê-se em maiúsculas e vermelho, corpo 60 itálico, fonte Garamond. Sticker achava Garamond a mais elegante das fontes, né? Mais quando em itálico. Está escrito em cima, rancho. Veja aqui, ela já está reforçando o visual também, né? Como a Verônica de fato falou em algumas entrevistas que ela se preocupa com o visual do livro, aqui nesse exercício ficcional a respeito dela, ela está colocando toda uma preocupação com o tamanho da fonte, com o papel, isso importa para ela no composto da obra. Rancho, que é o texto supostamente deixado pela Verônica que sumiu, né? Conta a história em primeira pessoa de uma mulher, Verônica, que percorre o mundo promovendo apresentações em que ela lê sempre o mesmo texto, um poema longo em tercetos, dividido em 3 partes. Tá? Esse poema intitula-se O Coração dos Homens e rememora um fato que teria ocorrido em sua infância, quando, aos 10 anos, foi obrigado pela professora de inglês a tomar parte numa encenação de A Branca de Neve e os 7 Anões. Ela era o espelho. Como se não bastasse ter que assumir esse papel degradante, ela achava que deveria ser a Branca de Neve, acaba menstruando em cena, pela primeira vez. Era a sua menarca. Percebam que nesse conto ela faz uma amarração, nesse conto que está no livro Ermo, Turmo, ela faz uma amarração com Su.
ela narra de volta sobre outro ponto de vista a história da prestação da neve na qual a personagem menstrua pela primeira vez. Então, com isso eu fico pensando que ela está amarrando a sua obra em diversos livros e trabalhando com o que ela falou claramente numa entrevista, que ela acredita que literatura é intertextualidade. Então ela está promovendo a intertextualidade dentro da própria obra, ela está amarrando os seus contos. Então a gente vê que existe um projeto literário por baixo de tudo isso, sustentando essas andanças da Verônica no gênero conto, no poema, no teatro. Tem uma amarração aí. E aqui a gente vê que a questão do sangue, da menstruação, do vermelho, mais uma vez aparece. Tá? Então essa personagem da Verônica, narrada no conto O Rancho, ela se apresenta em vários lugares do mundo com essa performance do poema, né? E isso acaba gerando comoções entre as mulheres, e as mulheres se identificam porque várias delas querem falar também sobre suas menstruações e nunca tiveram espaço, e ela vai cada vez conquistando públicos, e as performances vão mudando, vão acontecendo de várias outras maneiras, com efeitos diferentes, né? E sempre narrando essa questão da menstruação dela em cena, né? E falando desse assunto com muita propriedade, dando esse espaço para que as mulheres também falem, se vejam representadas, inclusive nessa questão que eu imagino que seja assim, marcante para todas as mulheres, a menarca, a menstruação, né? Ela brinca nesse texto assim que algumas partes desse livro que foi deixado tem um estilo primário, infantil, repetitivo. Então ela faz uma crítica metalinguística da sua própria obra, né? E tem essa questão também do sul, né? O Coração dos Homens, e que além desse reúne mais 2 outros textos. Isso é um palestrante falando sobre a obra supostamente ficcional da Verônica. O Coração dos Homens, além desse, reúne uma distopia futurista sobre a Revolução Farroupilha. Ela me disse, a Verônica disse supostamente para esse palestrante, alguns meses antes de desaparecer, que o único feriado que ela respeitaria a partir de então seria o 20 de setembro, data da Revolução Farroupilha. Naquele 20 de setembro de 2013, eu fui até o seu apartamento e encontrei-a de pé no meio da sala, cantando com a mão no peito o hino rio-grandense em loop. O hino do Rio Grande do Sul, em loop, repetindo. Era como se ela sentisse subitamente uma vontade de ser gaúcha, uma vontade que ela jamais expressou quando vivia em Porto Alegre. Ela nunca bebeu chimarrão e nunca soube ao certo se quem usava lenço vermelho era chimango ou maragato, mas agora parecia querer ser gaúcha. Essa questão do gauchismo, das tradições do Sul, é muito interessante. Parece que o Sul persegue, né? E eu fico imaginando, assim, por ser gaúcha, né, e morar em São Paulo há muito tempo, o quanto que ela tem que prestar satisfação por estar ou não fazendo uma literatura regionalista, ou ao menos referendando seus mestres, Érico Veríssimo, né? A literatura das invernadas, dos pampas, né? De alguma maneira, assim, eu entendo assim, o que ela sente, porque a gente, Leprevô, a gente escreve, vive aqui em Curitiba. Eu estudei da Trevisana, e sempre quando eu vou lançar algum livro, vem nossa, mas do que você se inspirou no seu mestre, da Trevisan? E eu não desminto, não deixo de falar que da Trevisan é um mestre, é uma referência fundamental para mim, mas parece que sempre a gente tem que ficar falando, sim, sou de Curitiba, sim, da Trevisan é minha referência, sim, sou do Sul, sim, fala sobre as tradições do Sul, sim, né? Então, essa coisa, o escritor de Curitiba, por quê? Por que não só escritor, né? Por que a gente tem que o tempo inteiro estar com essas amarras aqui dos nossos mestres, dos nossos cânones? Quando que a gente vai sair disso, né? Cortar as raízes. A raiz é bom, né? Mas também é bom não ter, né? Ainda mais a literatura, que a gente não tem nenhuma obrigação, né? Então ela está brincando com isso, com essa obrigação de ser do Sul, né? Temos obrigação de ser do Sul, né? Bom, gente, finalizando, eu espero que tenha passado para vocês um pouco da minha empolgação, assim, do meu genuíno interesse em relação ao que a Verônica tem produzido. É um começo de uma pesquisa, eu pretendo entender um pouco mais aí a respeito do que ela vem produzindo, dessas inquietações dela em relação à materialidade do livro, ao aspecto palpável, concreto do objeto livro mesmo,
dessas relações da literatura com as artes visuais, da preocupação dela com o aspecto visível, né, do livro, que eu acho muito, muito interessante. Curitiba é o nosso chinelo velho, mas tem momento que a gente precisa deixar de lado esse chinelo velho, né, Leprevô? Então eu queria indicar para vocês, em especial, o livro Sul, e esse último dela que eu estou lendo agora, que é o Sombrio, Ermo e Turvo. Esse está na Amazon, tá? É facinho de comprar ali. Então eu estou bastante interessado na produção dela, e eu espero que a gente possa trazê-la em breve para esse evento da Fundação Cultural, que vamos torcer para que tudo se normalize em breve, né? Pessoal, vamos encerrando por aqui, não sem antes falar dos próximos passos, né, da nossa quarentena literária. Amanhã a Joema nos fala da Marina Colasanti às 19 horas, e no sábado quem chega é o Carlos Machado falando sobre a Svetlana Alexievich. Tá? Toda a programação está no prosanova.com.br/quarentena literária, ou vocês podem procurar também nos perfis dos demais autores participantes aí toda a nossa programação. Pouco a pouco a gente está colocando os vídeos no YouTube, na internet também. É um trabalho aqui voluntário e amador, no sentido de quem ama. Tá? Então, o que foi possível gravar dessas lives também estarão no YouTube aí em breve. A gente vai anunciar. Tá? De Marina Colasanti, para já deixar a bola quicando para a Joema de amanhã, Joema vai falar sobre a Marina. Separei aqui um poeminha dela que eu achei muito bonitinho, muito singelo, muito feminino e muito ousado. Frutos e flores. Meu amado me diz, Marina Colasanti, meu amado me diz que sou como maçã cortada ao meio. As sementes eu tenho, é bem verdade, e a simetria das curvas. Tive um certo rubor na pele lisa, que não sei se ainda tenho. Mas se em abril floresce a macieira, eu maçã feita, e para lá de madura, ainda me desdobro em brancas flores, cada vez que sua faca me trespassa. Olha que bonito, né? Maçã, tem toda uma tradição aí, né? Até cristã, né? A maçã do pecado, essa comparação dela com a maçã. A pele lisa, que ainda não sei se tenho, né, já é uma mulher de mais idade e vivendo a sua sexualidade, ainda sendo traspassada pelo marido. Achei muito bonito. Eu sei que a Joema tem mais propriedade e falará ainda mais bonitezas da Marina Colasanti. Ela declamou esse aqui em Curitiba, já que eu não sabia. Eu fui num encontro com ela aqui em Curitiba, mas já tem muito tempo, lá no Sesc. Eu gostei muito mesmo. Que legal que ela declamou esse, assim, foi o que mais me chamou a atenção aqui. Gente, obrigado. Amanhã com a Joema, vamos entender um pouco mais dela. Obrigado por tudo. Acompanhe a nossa programação, entra no site da Prosa Nova, prosanova.com.br/quarentena literária. Ali está a programação inteira. Algumas coisas que você colocou da Verônica, eu vi conexão com a Marina. Pois é, eu também, a hora que eu fui ler algumas coisas da Marina para escolher esse poema, tem algumas coisas que ela fala ali sobre o bonito da menstruação, o sangue do homem, que é o sangue que está relacionado à guerra, à faca, ao ferir. E o sangue da mulher está relacionado ao ciclo da vida. Eu achei bonito. Eu não li para não ficar muito repetitivo. Eu quis pegar isso aqui para terminar assim, com uma visão, uma outra visão, né? Mas se você abordar isso amanhã, Joema, nos sentiremos brindados. Legal, gente. Obrigado por tudo. Boa noite, boa janta. Fique em casa. Até mais.